Aleluia. Tome o seu lugar, esteja à vontade. Quero compartilhar com vocês nessa noite algo que o Senhor tem trazido ao meu coração nos últimos meses, a respeito de chamado, a respeito de vocação e a respeito de propósito. Você pode repetir essas três palavras comigo: chamado, vocação e propósito. Eu tenho percebido que nesses últimos dias muitas pessoas andam perdidas, procurando sentido à vida. Elas buscam muitas respostas de por que estão aqui, por que foram geradas, por que estão no mundo, o que elas devem fazer com a sua própria vida, qual é a resposta que elas precisam dar à sociedade, enfim. E não existe outra maneira de nós darmos sentido à nossa vida que não seja por intermédio de um contato com a eternidade. Somente quando nós ingressamos ou acessamos o coração de Deus e descobrimos os seus segredos, os seus desígnios acerca de nós, é que nós começamos a perceber e a entender o porquê estamos aqui. Primeiramente, precisamos nos reconectar à eternidade. Quando Adão ele cai, uma das primeiras perguntas, aliás, a primeira pergunta que o próprio Eterno faz ao chegar no jardim, na viração do dia, no momento da adoração, em que todos os dias os dois ali tinham um relacionamento, é perguntar: Adão, onde tu estás? Sejamos muito realistas. Será que Deus não sabia onde Adão estava? É claro que sabia, mas Adão estava perdido. Adão não sabia onde ele estava. Adão precisava se encontrar e ser encontrado por Deus. A pergunta que Deus está nos fazendo nesses dias é: onde nós estamos? O que nós estamos fazendo das nossas vidas? Que finalidade nós estamos dando à nossa existência? Qual é o sentido que nós estamos levando a nossa estada aqui nessa terra? E o Senhor nos pergunta: onde nós estamos? Então o chamado, essencialmente, ele é coletivo, ele não é individual. Deus chama a todos nós. As pessoas erroneamente dizem: eu tenho um chamado para a África, eu tenho um chamado para a área de socorro da igreja, eu tenho um chamado para a área do empreendedorismo, nas finanças. Não, isso não é chamado, isso é vocação. Chamado você tem quando você retorna a Deus, quando você aceita o convite de voltar a Ele. Sabe aquilo que foi dito a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já havia te estabelecido como profeta sobre as nações? É disso que eu estou falando, de nós voltarmos ao coração de Deus e entendermos o porquê de nós estarmos aqui. Isso é chamado. De nós conhecermos esses desígnios eternos, aquilo que foi escrito a nosso respeito no trono da eternidade, antes da fundação de todas as coisas, porque somente descobrindo isso, eu vou dar sentido à minha existência. Quando eu encontro esse lugar, quando eu volto para o Pai, quando eu retorno à minha origem, quando eu conheço o início de todas as coisas, quando eu entro no coração de Deus, é que então a minha vocação, ela se torna clara. Até o presente momento ela estava latente. E aí eu começo a entender de que forma esse chamado, ele pode ser exercitado nas nossas vidas, porque a vocação, ela é o chamado sendo exercitado através de um fazer. E aí então o Senhor começa a dar traços claros daquilo que Ele deseja para as nossas vidas. E então eu começo a construir o propósito. Enquanto a vocação ela é interior, o propósito ele é exterior. Porque a vocação é esse chamado latente que há dentro de nós, depois desse passo de nós termos voltado a Deus. E então quando nós começamos a exercitar esse chamado, nós temos uma vocação nas nossas mãos. Mas nós precisamos construir o propósito. O propósito ele precisa ser construído, é a obra produzida pelas nossas mãos através de uma ação de Deus.
por intermédio de nós. O propósito, ele precisa acontecer, mas todo o propósito exige um processo. Repita comigo: todo propósito exige um processo. É disso que eu quero falar nessa noite. Muitas vezes, por conta dessas intempéries, por conta desses altos e baixos, por conta dos dias de angústia, de aflição, de depressões, de tristezas, e por conta dos outros dias em que nós alcançamos os lugares altos do sucesso, da realização, nós acabamos por não zelar por duas coisas: as nossas vestes permanecerem constantemente brancas e jamais faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Esse é um dos dois recados. Em todo o tempo, independente do processo que nós estejamos vivendo para o cumprimento, para a conclusão do propósito, nós precisamos permanecer com as nossas roupas limpas. O que isso profeticamente quer dizer? Eu preciso buscar uma vida de santidade, de retidão, de transparência, de caráter, dos valores essenciais do reino de Deus sendo vividos através da minha vida. E eu preciso buscar o quê? Constantemente o óleo, os ribeiros de azeite que descem do trono de Deus sobre a minha cabeça, ou seja, um contato em banda larga com o céu, em que a presença constante do Espírito Santo seja liberada sobre a minha vida, trazendo unção. Isso fala dos dons, isso fala do espírito da profecia, isso fala de uma habilidade no espírito liberada sobre nós, que é capaz de fazer com que nós venhamos a nos mover de forma sobrenatural no reino do Espírito. Essas duas coisas, elas não podem faltar nas nossas vidas. Mas volto a lhes dizer, quando as pessoas estão vivendo momentos de derrota, momentos de tristeza, talvez culpem a Deus por estarem vivendo essas situações complicadas e difíceis e fecham o seu coração para a palavra e esquecem das promessas que o Senhor fez e engavetam as palavras proféticas que um dia foram liberadas e acabam se distanciando ou se afastando porque não estão conseguindo concretizar seus sonhos e seus projetos, porque talvez as respostas estejam demorando muito e elas não conseguem lidar com as situações contrárias que acontecem todos os dias na sua vida. Outras pessoas se afastam de Deus no momento da bonança, no momento do sucesso, no momento em que todas as suas petições já foram resolvidas, todos os seus pedidos já foram atendidos, todas as suas súplicas de alguma maneira foram supridas, e por conta disso elas já não precisam mais de Deus, não precisam mais caminhar ao lado do Espírito Santo, e aí rejeitam, porque agora já realizaram aquilo que agrada a sua alma, e pelo seu bel prazer acabam se afastando de Deus. Isso é incrível, mas essas pessoas acabam se afastando também do Senhor, por conta de estarem vivendo tempos de produtividade, tempos de frutificação. E eu quero falar sobre essas diferentes estações que acontecem nas nossas vidas, especialmente falando sobre as roupas que nós estamos adequando a cada estação que temos vivido. Uma das palavras-chave que o Senhor tem trazido para essa casa apostólica e profética é que nós venhamos a atentar para que tipo de roupa nós estamos usando em conformidade com a estação que nós estamos vivendo. Será que nós estamos andando de acordo com aquilo que o Senhor está planejando, está promovendo na eternidade, ou estamos vivendo de uma forma distraída, de uma forma paralela, sem nos darmos conta daquilo que o Senhor está promovendo na eternidade? Muitas vezes o céu está falando A e nós estamos falando B. Muitas vezes o Senhor está trazendo um tempo de inverno e nós estamos nos comportando como se nós estivéssemos no verão, porque nós não estamos atentos às mudanças dos ciclos e dos calendários eternos de Deus para as nossas vidas. Estamos vivendo os nossos próprios projetos, as nossas próprias vontades, e não estamos submetendo isso a uma vontade soberana de Deus.
Depois perguntamos por que as coisas estão dando errado, por que nós batemos em tantas portas e não conseguimos resolução dos nossos problemas, por que tantas coisas estão difíceis? É porque nós não estamos sintonizados na frequência do céu, porque nós estamos caminhando de forma divergente àquilo que o céu está liberando sobre a terra. Sabe que quando eu leio a Bíblia, quando aquele texto que fala das bodas começa a apontar que algumas pessoas ficaram de fora das bodas porque elas não estavam vestidas adequadamente com vestes de núpcias, isso me preocupa, porque nós podemos ficar de fora dos tempos de Deus por conta de nós não estarmos nos vestindo como Ele espera que nós estejamos vestidos, porque as nossas vestes, elas não estão puras, elas não estão brancas, elas não estão alvas, elas não estão limpas. Então nós precisamos ser proativos aos movimentos do Espírito. Sabe que eu gosto do texto quando Acabe, ele faz saber a Jezabel tudo quanto o profeta já havia feito com os seus profetas de Baal. Ou seja, quando Jezabel soube das movimentações do céu, elas já haviam acontecido. É disso que eu estou falando, de nós sermos avisados pelo Espírito quando algo vai acontecer e nós tomarmos decisões pautadas no céu e não na terra. Infelizmente nós ainda somos muito reativos. Nós esperamos algo acontecer ao nosso derredor para que aquilo nos afete, para que de alguma maneira aquilo altere o curso da nossa história, e aí por conta disso a gente começa a tomar decisões para mudar o nosso plano de vida. Não, Deus quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo e pessoal com a eternidade, a ponto dele nos revelar quais serão os seus próximos passos. Nós podemos andar antecipadamente ao agir de Deus, e inclusive ao agir do inimigo. Por isso a Bíblia nos diz que os filhos das trevas acabam sendo mais prudentes do que os filhos da luz, porque eles acabam tendo um pensamento estratégico, um pensamento tático, um pensamento operacional, além daquilo que os filhos de Deus, que têm acesso às revelações mais profundas, que têm acesso ao Espírito Santo da verdade, que têm acesso à palavra revelada, não vivem. Nós temos recursos à nossa disposição que poderiam ser usufruídos, que poderiam ser aproveitados, nós poderíamos viver profeticamente e não vivemos. Em João, no capítulo 16, no versículo 13, a Bíblia diz que o Espírito Santo que está sobre nós nos avisaria de todas as coisas que iriam acontecer. Você pode abrir esse texto comigo? Por favor, João 16 e 13. Esse é um dos textos mais fortes sobre a ação do Espírito Santo nesses dias da igreja. Quantos me acompanham nessa palavra? João 16 e 13 diz assim: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ouvido de quem? Do Pai. E vos anunciará o que há de vir. Ou seja, antes que as coisas aconteçam, o Senhor vai acender uma luzinha no seu painel, dizendo que tem algo para ser resolvido, algo para que você possa correr atrás antes das coisas piores acontecerem. E aí nós vamos conseguir nos antecipar, vamos ter um pensamento que parte do céu, não um pensamento que parte da terra. Muitas vezes nós nos deixamos esmorecer pelas notícias, pelas situações hostis, pelas experiências do dia a dia, porque nós estamos desconectados do Espírito Santo. Porque quando nós temos uma vida no Espírito, nós sempre estaremos um passo à frente. Se você quiser ter um passo à frente, você precisa estar atento ao mover do céu para a terra. Eu quero falar de alguém nessa noite que soube como se movimentar dentro desses processos que estavam o levando à conclusão do propósito. Quero que você abra comigo em Gênesis 37, a partir do versículo 24, nós vamos ler alguns textos. Eu quero falar com você sobre José.
Gênesis 37, 24 em diante diz assim: e tomaram-no e lançaram-no numa cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-lo ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos ao nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendemo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, a nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiveram a alçar a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram para o Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova e nem rasgou as suas vestes. Repita assim comigo: cisterna. Algumas vezes nós somos submetidos a esses processos ligados ao propósito e nós não compreendemos o que o Senhor está fazendo no nosso caráter. Obviamente o Senhor está preparando o nosso interior para que quando o propósito ele seja vivido na sua plenitude, nós não venhamos a ser desgovernados pelo propósito, mas nós venhamos a governar sobre ele. Explico. Muitas pessoas, quando têm a bênção recebida de uma maneira antecipada, estão despreparadas para governar sobre aquilo, e aquilo acaba sendo um peso que o leva para fora da presença de Deus, ao invés de servir como uma bênção que vai o atrair ao coração do Pai. Quantos estão comigo? Por isso nós precisamos entender cada fase das nossas vidas, compreender cada construção desse processo, perceber o que o Senhor está fazendo a cada momento das nossas vidas. Esse lugar da cisterna, ele fala de roupas de morte. Aquelas situações que nós vivemos na nossa vida, que nós vivenciamos na nossa existência, que nós perdemos totalmente a esperança, que nós não conseguimos mais vislumbrar uma oportunidade privilegiada ou uma saída para aquela determinada situação, nós ficamos enclausurados nas nossas dores. Porque a cisterna é o lugar da solidão, onde as humilhações elas nos treinam, onde os processos acabam machucando a nossa vida, a nossa alma, e nós muitas vezes perguntamos ao Senhor por que estamos passando por isso, e nós não temos respostas. Se você ler a história de José, vai ver que o seu pai, por amá-lo tanto, deu a ele uma túnica de muitas cores, e essa túnica foi arrancada, embebida então no sangue de um animal e mostrada para o seu pai como se ele tivesse morrido. Ou seja, as pessoas arrancam de você a sua túnica de muitas cores, que simboliza um manto multiministerial. Os seus dons, os seus talentos, os seus recursos acabam sendo jogados na latrina, na lata do lixo, e você acaba perdendo o seu valor, e você acaba vivendo um tempo de morte, morte do seu eu, morte das suas vontades, morte dos seus sonhos, morte dos seus privilégios, e você pergunta ao Senhor: por que eu estou transitando por uma situação tão complicada, por um momento tão difícil na minha vida? É engraçado que nós testamos o coração de alguém, não quando nós damos algo para essa pessoa. Ali se revela muitas coisas ligadas ao caráter, eu sei, mas experimenta tirar essas coisas que na verdade são a base ou são a estrutura de vida dela. Então você vai ver uma pessoa totalmente perdida, porque nós conhecemos o indivíduo vendo como ele reage ou como ele lida com as perdas da vida. Isso vai definir a linha de caráter que ele adotou para viver. Então nós sabemos que o homem, ele não é provado somente pelo elogio que ele recebe, mas ele é testado também pelas perdas que ele é submetido. Porque quando nós somos elogiados, o nosso eu, ele se enche de alegria, então nós não vimos problema nenhum nas situações, mas experimenta então tirar de nós coisas que são importantes. Nós começamos a sofrer danos terríveis. Há uma coisa que nós precisamos desenvolver na nossa caminhada. Isso se chama resiliência. A capacidade de nós sofrermos essas perdas, isso não alterar o nosso interior. Porque uma das coisas que eu aprendo com José é que, embora ele esteja preparado com a roupa adequada para cada fase da vida,
Essas roupas, elas comunicam algo exterior, porque elas estão falando de um ambiente, mas elas não mudaram os seus valores interiores. O nosso problema é que nós passamos por decepções, frustrações, tristezas, e infelizmente isso altera o curso do nosso coração, e nós, ao invés de progredirmos, nós regredimos. Ao invés de avançarmos no nosso desenvolvimento em Deus, nós acabamos retrocedendo. E nós precisamos então aprender a desenvolver a capacidade de nos remontar, ou de nós nos refazermos mediante a todos esses percalços da jornada ou situações difíceis que a gente acaba vivendo. Isso não quer dizer que eu tenho que aprender a dar a volta por cima. Não, pastor, não. Eu não gosto dessa palavra, dar a volta por cima. Porque dar a volta por cima não é superar. Dar a volta por cima é fingir que superou. Nós precisamos enfrentar as situações. Nós precisamos olhar os problemas de frente. Nós precisamos dar uma resposta para a vida, a partir daquilo que o Senhor está bradando da eternidade. E isso não é dar a volta por cima, isso é enfrentar o dia a dia, as rotinas, as situações complicadas e começar a gerar em Deus algo novo. Mesmo que seja agressiva, a dor, ela precisa ser enfrentada. Nós deveríamos aprender a encarar essa dor da derrota com mais serenidade, com mais aprendizado, porque isso vai nos ensinar a lidar com os lugares altos quando eles chegarem. O nosso coração vai estar bem mais trabalhado, as nossas emoções vão estar muito mais apuradas, os nossos sentimentos muito mais equilibrados, o nosso caráter refinado. O que prepara cada um de nós para os topos são os vales. São as situações complicadas. Deus, Ele pode nos dar visibilidade diante dos homens, mas isso ainda não é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é lhe levar para um lugar de status, mas é aquilo que Ele faz durante essa jornada, durante esse processo. É você encarar cada dia como um treinamento, como um aprendizado que está te lapidando, está te construindo de dentro para fora e está te preparando para assumir aquilo que Deus liberou da eternidade. Sabe que se nós idolatrarmos o topo, se nós adorarmos muito mais esses lugares altos, nós vamos acabar idolatrando o nosso ego. Nós vamos acabar idolatrando o nosso eu. E quando nós somos lançados na cisterna, nós provamos se aquilo que nós temos gerado em Deus é verdadeiro ou não. Afinal de contas, José havia sonhado. Ele havia tido um sonho extremamente desafiador, audacioso, em que ele via os astros se prostrarem diante dele, ele via sua família como espigas se prostrarem diante dele, ou seja, ele estaria sendo levado a um lugar de ascensão ou de governo. Isso pode lhe parecer num primeiro momento soberba, presunção, por isso Deus precisava tratar pontualmente do caráter de José, porque se ele tivesse apenas o sonho, mas não tivesse o projeto, o propósito de ser trabalhado através desses processos, ele não estaria preparado para assumir esse lugar. É isso que o Senhor está fazendo conosco, está nos conduzindo a esses lugares. Queridos, ser salvo por ismaelitas não é um bom sinal. Sabe o que é isso? Os ismaelitas, eles eram descendentes de Ismael, o filho bastardo de Abraão, e portanto um povo amaldiçoado. Eles estavam indo para o Egito, um outro lugar extremamente hostil, pecaminoso, pesado, pagão, politeísta, e ele estava sendo comprado por uma caravana de ismaelitas que iria o levar como escravo para a terra do Egito. Você sabe o que é isso? Alguém que teve um sonho extremamente audacioso, lindo, diante de Deus, agora ser submetido a uma situação vexatória, vergonhosa como essa? Será que você já não passou por alguma situação como essa de perguntar: será que o sonho que Deus me revelou era realmente verdade?
Será que aquela palavra que um dia ele liberou, ela é fiel para se cumprir? Será que a promessa que o Senhor me fez um dia, ela irá acontecer? Porque são nessas situações que nós provamos se aquilo que Deus desenhou para as nossas vidas é realmente verdade. E olha o que acontece com ele. Ele é comprado pelos descendentes de Agar, os rejeitados da promessa, comprado pelos marginalizados, virou escravo da escória. Olha o lugar que Deus nos leva, para quebrar o nosso orgulho, a nossa presunção, o nosso nariz empinado. Deus, ele moe o nosso caráter, para fazer com que tudo isso, todo esse ranço de eu, ele seja purificado, ele seja destilado, ele seja limpo. E aí nós começamos a quebrar o nosso orgulho. E aí nós vamos ter que depender da ajuda de pessoas que nós nunca imaginávamos receber ajuda. Quem vai nos estender a mão é justamente pessoas contrárias àquela que nós tínhamos expectativa que nos ajudassem. Justamente quem nós rejeitamos, quem nós falamos mal, quem nós criticamos, quem nós falamos coisas terríveis, que nós abominamos, que nós tiramos fora do nosso ciclo de relacionamento, são essas pessoas que vão nos ajudar. Deus faz com que nós venhamos a nos submeter a essas situações. Nós temos que aproveitar muitas vezes essa caravana dos ismaelitas, porque elas não passam sempre, e talvez uma outra ajuda nunca venha. É nesse momento que a gente precisa quebrar o nosso orgulho, porque se a gente não ajudar essa mão estendida, aliás, não levantar a mão para receber essa ajuda, talvez nós vamos ficar dentro da cisterna, no lugar da solidão, sendo vítimas da morte por muito tempo. Aí eu quero que você abra comigo Gênesis 39, um pouquinho mais para frente, a partir do versículo 1. Se você está acompanhando, diga amém. Diz assim: e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo fazia o Senhor, prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre sua casa, e entregou na sua mão tudo que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que está em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria tamanha maldade eu, ou pecaria contra o meu Deus? Repita assim comigo: como eu pecaria contra o meu Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio a casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos que estavam em casa estavam ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que o deixara a roupa na sua mão, fugiu para fora. Repita assim comigo: casa de Potifar, lugar da vergonha. Agora imagine que vai ter determinados momentos na sua vida que nem roupa você vai ter. E nós não precisamos ficar com vergonha disso, porque nem mesmo as árvores frutíferas, elas têm o dever de frutificar sempre. Elas também passam por períodos em que as folhas caem e que ela não consegue frutificar.
alguns ciclos, alguns momentos da nossa vida, Deus vai fazer com que nós não venhamos a produzir nada, a frutificar nada. Parece que nossa vida não tem sentido porque nós estamos vivendo um vazio, nada é produtivo nas nossas mãos por conta disso, porque nós escolhemos obedecer a Deus, e nesse momento nós vamos ficar sem roupa. Muitas vezes as decisões corretas da nossa vida nos levam a esse lugar. Você até questiona a Deus dizendo: do que adianta eu ser tão ético? O que adianta eu ser moralmente correto? O que adianta eu levar tudo às claras, eu não sonegar os meus impostos, eu ser transparente nos meus negócios, eu ser tão íntegro, se eu acabei com a minha vida em nada? Porque nós queremos os mesmos resultados que aquele que faz tudo errado tem. Nós escolhemos viver muitas vezes com um pouco, mas de uma forma correta, do que o muito com uma maneira errada. Isso é que vai fazer a diferença. Isso é que vai definir um caráter refinado. Porque se nós estivermos com o coração mais no propósito do que no processo, quando aparecerem algumas oportunidades, nós vamos achar que elas são de Deus, e nós podemos fazer alianças e conchavos com as trevas, justamente para suprir as nossas carências e necessidades. E isso não é viver o propósito de Deus, isso é viver de acordo com a nossa vontade. Então muitas vezes Deus nos leva a viver injustiças, leva a viver lugares em que a nossa reputação é lançada no esgoto, e aí às vezes a gente até se perde nisso, mas a gente escolheu ter uma vida digna diante dele. Mas nós escolhemos isso porque nós queremos ter uma vida segundo o braço forte de Deus e não segundo a força do nosso braço. Repita assim comigo: eu não faria isso com o meu Deus. Vão ter momentos na nossa vida que a gente vai ter que fazer esse tipo de escolha. Pensa comigo. Potifar havia deixado todas as coisas nas mãos de José. Vamos conjecturar. Ele poderia ter se aproveitado inclusive da sua esposa. Não havia nenhum funcionário na casa. Naquele momento não tem ninguém vendo. Isso faria inclusive com que ele tivesse outros privilégios que ele ainda não tinha. Que tipo de decisão nós tomamos quando não tem ninguém olhando? Como nós caminhamos quando nós não temos espectadores? De que maneira nós conduzimos a nossa vida? Que escolhas nós temos? Potifar era um eunuco de Faraó, e aí a sua esposa se agradou de José. Só que ele resolveu fugir das armadilhas e das artimanhas ilícitas. Eu gosto muito da resposta de José: eu não pecaria contra Deus, porque muitas vezes nós não pecamos para nós nos protegermos, ou porque nós sabemos das consequências complicadas que vão vir, ou porque nós temos medo que algo venha à tona e venha a ser descoberto. Mas poucos de nós, no momento em que nós vamos pecar, naqueles mínimos segundos, milésimos de segundos antes do pecado, nós pensamos: será que eu posso fazer isso contra o meu Deus? Será que nós temos esse tipo de coração? Embora ele honrasse Potifar, o seu compromisso não era só com o seu Senhor, o seu compromisso era com Deus. E sabe de uma coisa? Quando nós quebramos a nossa aliança com Deus, nós também temos coragem de quebrar a nossa aliança com qualquer pessoa. Sabe quando um marido adultera? É porque ele já quebrou a aliança com Deus há muito tempo. Sabe quando um empresário ele rouba? É porque ele já quebrou a aliança com Deus há muito tempo. Porque antes de nós quebrarmos a aliança com as pessoas, nós quebramos com Deus. E sabe de uma coisa? As pessoas que têm sucessivas quedas e quebram a sua aliança com Deus, elas não têm estabilidade de caráter, elas não são confiáveis, porque não são leais e fiéis. Porque uma pessoa que tem coragem de quebrar uma aliança com Deus, ela pode quebrar a aliança com qualquer um. E por isso nós precisamos guardar o nosso coração. Quando nós nos vendemos por conta de nós querermos para o nosso tempo, do nosso jeito, do nosso modo, que o propósito aconteça nas nossas pressas, porque nós não queremos mais suportar aquele tempo difícil de esperar as coisas de Deus acontecerem. Aí nós começamos a ter pressa, o nosso coração é afoito.
Aí nós começamos a prostituir a nossa identidade para alcançar benefício próprio. E aí nós perdemos a roupa, porque nós encontramos só decepção e frustração. Vamos um pouquinho mais para frente. Gênesis 39. Quantos ainda me acompanham? Me dá um sinal se você está sendo abençoado ou não. Vocês estão muito sérios hoje. Gênesis 39, 20 e 21 diz assim: e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, do lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Será que nós, repita assim comigo, cárcere, será que nós teremos coragem de, ao invés de abraçar a nossa vontade, no nosso tempo, do nosso jeito, nós teremos coragem de enfrentar uma cadeia com roupas de servo, por conta da obediência que nós temos a Deus? Fica uma pergunta. E aí, querido, o que mais me chama a atenção aqui é que ele não se tornou amargo por conta dos processos. O que muito me entristece às vezes nas pessoas é ver que Deus está as ensinando com situações no dia a dia, usando pessoas e circunstâncias para tratar o seu caráter, e ela acha que a culpa e a responsabilidade dos seus problemas está nos outros, e ela perde a capacidade de olhar para ela mesma. E ela vai se tornando cada vez mais amarga. E essas situações vão fazendo com que ela leve entulho para dentro do coração, e elas não conseguem mais ser quem elas são, até os seus traços de identidade, de personalidade são perdidas. Essa pessoa ela começa a perder a sua identidade por conta das dores que ela foi submetida, ao invés de dar uma resposta diferente. Incrível, que mesmo sendo reprovado, mesmo sendo jogado como um estuprador dentro de uma prisão, ele não perde a graça de tratar bem as pessoas. Isso faz com que o carcereiro olhe para ele com bons olhos. Queridos, eu tenho visto nesses últimos dias muitas pessoas boas de trabalho, mas péssimas de relacionamento. Pessoas que dão um excelente resultado para a obra de Deus por conta de colocarem a sua espiritualidade em cima do que fazem, mas o seu caráter é extremamente reprovável. Porque pessoas que exercem dons dentro de uma instituição religiosa acham que vão ter a sua espiritualidade validada por conta disso. Não, você pode fazer as coisas com muita excelência, mas o seu coração e os seus relacionamentos precisam mostrar aquilo que Deus está construindo dentro de você. Às vezes nós nos achamos mega espirituais porque nós fizemos as coisas com a máxima excelência, porque nós transpiramos, porque nós queremos mostrar serviço, porque nós queremos honrar as pessoas, mas nós acabamos revelando o nosso coração no dia a dia. Sabe, eu tenho percebido as pessoas que são boas com as coisas são péssimas com as pessoas. Porque é no relacionamento que a verdadeira espiritualidade ela aparece. O quão misericordiosos nós estamos nos tornando, o quão compassivos nós estamos nos tornando, o quanto de Jesus tem impregnado no nosso caráter, o quanto nós estamos exalando o perfume de Cristo, como nós estamos construindo as nossas alianças. A nossa vida está sustentada em quê? Está pautada em quê? Muitas vezes nós não faltamos um culto, não faltamos uma reunião, nós somos os primeiros na liderança de todas as coisas e queremos nos envolver com todas as frentes que a igreja abre, mas quando você vai ver o trato dessa pessoa com os outros, é de indiferença, de crítica, de fofoca. Nós precisamos reavaliar que tipo de conduta nós estamos tendo no momento do cárcere, porque são nos momentos difíceis que a nossa essência é revelada. O que você gera no momento da dor, o que você gera no momento da vergonha, o que você gera no momento da cadeia. Quando
você está sendo aprisionado, o que sai de você, o que brota de você. Essa roupa de escravo, ela é degradante, ela é humilhante, ela é desconfortável, são trapos às vezes descartáveis, mas naquele momento é o que você tem. O que eu vejo às vezes são pessoas querendo aparentar uma coisa que não são. Se Deus deu para você usar trapos de imundícia, nesse período da sua vida, se você está usando roupas rotas de prisioneiro, roupas de prisão, e se esse é o processo de Deus na sua vida, não tente engajar nada diferente para mostrar para as pessoas uma coisa que você não é. Seja você. Aceita que dói menos. São fases, são processos, é o que temos para hoje. Então nós precisamos entender que dentro da prisão é que a nossa forma de servo, ela acaba sendo exteriorizada. Repita comigo, forma de servo. E eu gosto muito porque o modelo da forma de servo é Jesus. A Bíblia diz que ele não usurpou ser como Deus, mas ele se despojou dele mesmo, e ele resolveu se tornar servo, inclusive a morte e morte de cruz. Olha que interessante, poderia ter parado na palavra morte com um ponto final, mas eles ainda colocaram a morte de cruz para ser um pouco mais específico. Sabe por quê? Porque mortes têm modalidades. Muitas vezes nós queremos morrer, mas queremos morrer do nosso jeito, não do jeito de Deus. E Deus quer que nós morramos do jeito dele, porque quando nós morremos do jeito de Deus, nós matamos a velha criatura e o velho eu que ainda há em nós. Quem escolhe a modalidade é o Senhor, não somos nós. E aí ele está na prisão, e como servente ele tem acesso aos segredos. Olha que interessante, eu gosto muito de ministrar isso em casamentos. Quando lá em Caná da Galileia o Senhor Jesus transformou a água em vinho, a Bíblia diz que nem todos sabiam do que estava acontecendo, mas sabiam os serventes que estavam na festa. Ou seja, quem está nos bastidores, quem escolhe servir, quem tem um coração humilde e quebrantado, esse tem acesso aos segredos eternos de Deus, esse vê os milagres acontecerem diante dos seus olhos, esse tem acesso ao sobrenatural que acontece. E aí o Senhor começa a mudar a situação. Vamos lá para Gênesis 41 e 14, já estou indo para o final. Saindo de uma roupa de servo, uma roupa de escravo, ele diz assim, Gênesis 41 e 14, então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. Gente, que coisa linda. Agora ele tira as roupas do cárcere, e ele coloca roupas limpas, mas ainda é uma roupa de prisioneiro. Repita assim comigo, eu tenho limites. Jesus nos tornou livres para que nós fôssemos livres nele. Então toda a liberdade da nossa vida tem que ter como uma base, uma plataforma, algo chamado responsabilidade. Quando eu sou livre de uma maneira irresponsável, eu não consigo encontrar a santidade. Agora, quando eu sou livre de uma maneira responsável, cuidando para que a palavra de Deus seja vivida na sua plenitude, então eu entendo o que é ser santo. Então o Cristo que opera no meu caráter, ele traz a consciência desses limites, daquilo que eu posso e que eu não posso, daquilo que eu devo e o que eu não devo. E eu começo a entender que eu tenho um espaço delimitado para caminhar, que me foi permitido para viver. E eu tenho que entender que essa é uma jurisdição de segurança. Todas as pessoas que quebram a lei vão para a cadeia. Então, se eu quebro a lei, eu atribuo sobre a minha vida uma determinada consequência. E a graça? A graça é a maneira responsável com que eu lido com a lei. Eu não posso esquecer disso.
Muitas vezes, por conta de uma graça permissiva, licenciosa, bagunçada, nós mudamos o conceito da graça de Deus para uma liberdade religiosa. Nós acabamos nos tornando a religião da não religião. Eu posso tudo porque sou livre, Jesus me libertou. E Satanás diz que ser livre é você poder fazer tudo o que você quiser. Mas Paulo não ensina isso nas suas cartas. Ele diz que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então eu preciso entender até que ponto eu posso ir. Eu preciso criar maneiras que possam cuidar do meu coração, zelar pela minha santidade. Cristo levou consigo cativo o cativeiro. Repita assim comigo: Cristo levou consigo cativo o cativeiro. Ou seja, ele levou sob a sua obediência aqueles que estavam presos nas garras de Satanás. Eu não posso entender que agora eu estou em Cristo e porque eu sou uma nova criatura eu posso todas as coisas. Não, eu preciso entender quais são os meus limites e até que ponto eu posso ir, porque senão eu vou começar a quebrar valores, quebrar princípios e prostituir os bons costumes. Eu me barbeei, eu troquei de roupa, mas ainda sou prisioneiro. Prisioneiro por livre escolha. Prisioneiro porque me fiz prisioneiro. Prisioneiro porque essa palavra, essa lei, ela me cuida, ela me guarda, ela zela pela minha integridade. Quantos entendem? E abra comigo Gênesis 41, do 42 ao 45. Gênesis 41, do 42 em diante. E tirou o faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir do segundo carro que tinha, e clamaram diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Olha o início da concretização do propósito, mas ainda não é a plenitude do propósito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Repita comigo: linho fino, colar de ouro e anel. As roupas de linho fino falam de integridade, falam de pureza, falam de santidade, fala de uma vestidura alinhada com o caráter de Deus. O anel fala de uma aliança, ou seja, ele foi aprovado. Por mais que ele passasse por todas essas situações complicadas e difíceis, ele não perdeu o seu coração e a sua essência, mas permaneceu fiel e zeloso pela palavra que foi anunciada ao seu coração. Agora, uma das coisas mais interessantes aqui é que muitas vezes o nosso coração é enganoso. E às vezes nós achamos que já chegamos no topo, que já está tudo resolvido, que nós já estamos prontos, que nós já fomos lapidados. Nós perdemos a mentalidade de processo, de amadurecimento, de desenvolvimento, e nós já abraçamos esse lugar e nos esquecemos que tem áreas ainda vulneráveis da nossa existência, áreas de debilidade no nosso caráter, áreas que precisam ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos respeitar cada fase do processo de Deus nas nossas vidas, porque pular etapa é muito perigoso. Um dia desses eu estava assistindo uma reportagem sobre crianças prodígio, e aí mostraram uma menina de periferia de São Paulo, que era uma ativista de todo o movimento negro, de todo o movimento afro no Brasil. E ela produzia letras de música, de rap muito bem construídas,
com um vocabulário extremamente alinhado com tudo que se fala sobre a questão social no Brasil hoje em dia. E eles fizeram um programa extremamente, sabe, de promover essa menina. E aí foram entrevistar a mãe. E aí eu prestei atenção porque eu queria saber o que essa mãe tinha a dizer a respeito dessa criança. E aí a mãe disse: ela pode parecer muito madura para os outros, porque ela fala de coisas que muitas pessoas hoje estão discutindo, mas eu a conheço de dentro da nossa casa, e eu sei que ela foi formada num ambiente em que o ativismo, o levantar de uma bandeira social sempre foi uma verdade, e por conta disso ela sabe de coisas que outras pessoas na idade dela não sabem. Mas eu sei que ela ainda não está pronta ou preparada, ela é só uma menina. Nós precisamos ter esse tipo de consciência, de que Deus está trocando o pneu com o carro andando. Deus está forjando o nosso caráter enquanto nós estamos sendo desenvolvidos. E que quando nós achamos que estamos prontos, isso pode ser um grito do nosso eu e do nosso ego, que ainda precisa ser alinhado com Deus. Às vezes, nós esquecemos que a gestação espiritual, ela não acontece por tempo, ela acontece por propósito. Nós temos a casa de recuperação. O tempo estipulado para alguém ser tratado dentro do ambiente da comunidade terapêutica de 9 meses. Um tempo que nós criamos a hipótese de que essa pessoa pode ter um encontro com Deus e ter a sua vida transformada. Entretanto, muitos saem de lá sem ter tido um novo nascimento. Porque esse propósito, ele não tem um tempo definido por nós. Quem define o tempo é o Senhor. Então nós precisamos entender os tempos de Deus. Quando os tempos de Deus ficam claros, as coisas acontecem de uma forma mais rápida. Quando nós nos alinhamos com a revelação e com o entendimento de Deus, quando nós buscamos a mente de Cristo, quando nós temos um entendimento revelado das coisas, as coisas começam a cooperar com agilidade para que o processo termine logo. Mas nós precisamos escolher entrar nesse lugar. É importante você lembrar que antes de estar no trono, Davi, ele foi ungido 3 vezes. Ele foi ungido diante dos irmãos, ele foi ungido diante da tribo, e depois ele foi ungido diante da nação, para depois ele ser levado ao trono. Primeiro ele teve que feder a esterco de ovelha, para depois se assentar no trono de Israel. Abraão, a mesma coisa. Antes de se tornar pai de nações, ele teve que saber o que era abandonar a sua terra, a sua parentela e sacrificar o seu único filho, o filho da velhice, o filho da aliança, a Deus. Antes de ter Raquel, Jacó esperou por 14 anos e teve que aturar Lia, uma mulher que ele não amava. Sabe por quê? Porque antes de receber o que Deus tem para nós, nós precisamos receber o que nós precisamos. Repita assim comigo: antes de receber o que a gente quer, Deus nos dá o que a gente precisa. Então nós precisamos permanecer sonhando. Repita comigo: sonhar é possível. Eu fico apavorado porque eu vejo pessoas dentro da igreja que não sonham mais. Não tem mais projetos, não tem mais ideais. O problema é quando nós temos os nossos projetos, os nossos sonhos e os nossos ideais, que obviamente conflitam com aquilo que Deus desenhou como propósito para as nossas vidas. Mas quando eu faço uma junção entre o propósito de Deus e aquilo que Ele semeou no meu coração, porque dele é o querer e o fazer, algo sobrenatural acontece. Quantos estão comigo? O problema não é sonhar o seu sonho, desde que ele seja o sonho de Deus. Nós precisamos aprender a conhecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Outra coisa que eu aprendo com isso, que eu não posso permitir que as circunstâncias mudem a minha essência. Você pode mudar de roupa para cada estação, mas isso não pode alterar
o seu coração. Deus colocou coisas dentro de você que precisam ser preservadas. Elas são extremamente importantes e pontuais para um tempo frutífero e produtivo que há de vir. Isso não pode ser perdido, isso não pode escoar em meio às lutas. Nós podemos até mudar de roupa do lado de fora para comunicar os processos de Deus, mas isso não pode alterar os nossos valores. Fique de pé comigo. Eu não gostaria que você fosse embora ainda, amém? Nós ainda temos algo para fazer nessa noite e eu preciso da sua atenção. Dê mais 10 minutinhos para a gente. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. A Bíblia diz que do nosso coração procedem as saídas da vida. E que você feche os seus olhos. E que você permita que o Espírito Santo mapeie a sua vida. O Espírito Santo precisa mostrar exatamente onde você se encontra, em que lugar você está. Em que parte do processo você se encontra. E mais do que isso, como você tem reagido, qual é a resposta que você tem dado a esse lugar do processo de Deus na sua caminhada. O Senhor não deseja somente corrigir as nossas atitudes. Quando nós recebemos a Cristo, começamos a estudar a sua palavra, nós achamos que o Senhor quer corrigir somente as nossas ações. Não, Ele deseja corrigir as nossas reações, as nossas respostas. De que maneira nós estamos respondendo à eternidade? Em que fase do processo você está? Se José não tivesse passado por cada fase do processo, ele não teria perdoado os seus irmãos. Ele não teria se tornado uma resposta para toda uma nação do velho mundo em um tempo de sequidão e de estio. Ele não teria vivido a plenitude daquilo que o Senhor tem. Nós estamos nos desesperando com coisas na nossa vida que ainda não estão concluídas, que ainda não estão terminadas. O Senhor está trabalhando nas nossas vidas e nós estamos nos desesperando, porque nós estamos olhando para o hoje, para o agora, para as circunstâncias. O nosso coração está viciado no imediatismo e nós estamos perdendo a visão macro, de longo alcance, de longo prazo que o Senhor quer estabelecer. Se as coisas ainda estão complicadas, é porque Deus ainda não terminou o processo que Ele está edificando dentro de nós. Ele é um Deus detalhista. Ele não vai fazer vistas grossas para as áreas da nossa vida que ainda não foram mudadas, não. Enquanto Ele não alterar o curso do nosso coração, enquanto Ele não tiver contato com as nossas mazelas, com as nossas vergonhas, com as nossas debilidades, nós não estaremos prontos para assumir com responsabilidade o que Ele nos entregou. Eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você que hoje está escolhendo responder de uma forma diferenciada ao céu. Nós queremos orar com você. Fique mais um pouco. Você que está no seu lugar, se você puder estender suas mãos para cá, para os nossos irmãos, nós vamos agradecer muito, imensamente. Estenda sua mão para cá. Queremos ver tua presença. Queremos ter, então vem, amado, vem, então
Entendemos, Pai, que nós não somos donos e não estamos no controle das nossas vidas, mas nós queremos fazer boas escolhas que te agradem. Por favor, Senhor, nos dá coragem para nós fazermos boas escolhas. Nós queremos escolher a Ti, nós queremos nos submeter ao Teu tratamento intensivo, nós queremos deixar que o Senhor venha tratar com o nosso coração, com o nosso interior, venha nos envolver com a Sua graça. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, vem sobre nós, nos dá clareza do que está acontecendo, nos dá diligência no Espírito, não nos deixa, Senhor, ter uma mentalidade escrava das circunstâncias, mas nos dá uma mentalidade que possa ser a mente de Cristo, a mente do céu, que ela possa enxergar de uma maneira diferenciada, que ela possa entender as coisas num outro padrão. Por favor, Senhor, nos conduza a esse lugar. Muitos de nós, Senhor, estamos cansados das frustrações, das decepções, das tristezas, dos problemas. Não temos visto saída, mas é porque, Senhor, nós não temos compreendido como o Senhor trabalha. Nós queremos entregar as nossas vidas na Tua mão. Nós queremos deixar que o Senhor conduza o nosso caminho. Nós queremos entregar o controle total das nossas vidas à Tua mão e à Tua presença. Por isso, Senhor, nós Te louvamos nesta noite. Amém? E graças a Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela, inclusive você que está aí na cadeira: todo propósito tem um processo. Todo propósito tem um